E aí, já está preparado para as eleições? Nesse ano, nós vamos escolher o prefeito e também os vereadores, que irão ocupar as 21 cadeiras da Câmara aqui de São José. E a cada ano as mídias sociais se tornam mais importantes para o processo eleitoral. Mas o acesso à informação na palma da mão também exige novas regras. O Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, procura formas de evitar a disseminação de fake news. Além disso, tem a questão do impacto das redes sociais no processo como um todo, né? As fotos e vídeos dos candidatos, por exemplo, se tornaram tão importantes quanto a caminhada nas ruas na hora de apresentar as propostas para os eleitores. Hoje o Sobre Política fala a respeito das campanhas eleitorais nas mídias sociais. Fique com a gente! Oi, gente, tudo bem? Com a era digital, as estratégias das campanhas políticas ficaram mais distantes das ruas, mídias, empresas e até mesmo da televisão, e se tornam cada vez mais fortes na internet. Nesse ambiente, as condições mudam bastante. Não há, por exemplo, a limitação de tempo, que sempre foi um fator muito relevante durante as campanhas. Mas se engana quem pensa que se trata de um lugar sem regras, viu? Um dos exemplos disso é que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, regulamentou o uso da inteligência artificial na propaganda de partidos e candidatos nas eleições municipais desse ano. Sabe qual é o objetivo disso, Marina? Evitar as fake news. A gente preparou uma reportagem sobre o assunto e você confere agora. Ano de eleição. Momento dos eleitores escolherem seus candidatos para os próximos 4 anos. Em 2024, o voto será para prefeito e vereadores. As campanhas podem ser realizadas nas ruas da cidade e com tempo limitado na TV, mas é nas redes sociais que atualmente o debate se intensifica. Antes a gente tinha uma comunicação que era de um para muitos, ou seja, dos veículos de comunicação tradicional, rádio, TV, jornal impresso, para muitas pessoas. Então era esse sistema de um para muitos. E hoje o sistema é de muitos para muitos, porque as pessoas que têm acesso a um dispositivo conectado à internet podem produzir conteúdo. E aí são muitas pessoas falando ao mesmo tempo, então a comunicação é de muitos para muitos. Para os candidatos, é a oportunidade de ampliar a discussão de ideias, apresentar propostas e alcançar um número maior de eleitores. Para a população, é a chance de aumentar a fiscalização e a busca por informações. Um ambiente democrático, mas com regras a serem seguidas. Nós temos o artigo 57J da Lei Geral das Eleições, que vai dizer o seguinte: de acordo com o cenário tecnológico que nós tivermos em cada ano eleitoral, o TSE vai expedir regulamentações. E aí, exercendo seu poder regulamentar pela delegação legislativa do artigo 57J, o TSE exerceu, acabou editando esse ato normativo que é muito importante. O debate hoje está sendo travado em relação à inteligência artificial generativa, que é aquela própria inteligência artificial que consegue gerar um conteúdo, né, como se fosse, entre aspas, ali, um ser humano, né? Então, gerar um conteúdo novo no mundo, como gerar uma foto, gerar um texto, gerar um áudio. E a preocupação com as deepfakes também que a gente tem é aquele vídeo, entre aspas, falso, né, gerado ali por uma inteligência artificial, que é tão perfeito que a gente não consegue distinguir mais o conteúdo que é falso do conteúdo que é verdadeiro. Para esse ano, o TSE terá um centro de operações para combater a fake news. A intenção é impedir a propagação de desinformação, discursos de ódio e antidemocráticos no âmbito eleitoral. Outra novidade é a proibição do uso da inteligência artificial para criar ou divulgar conteúdos falsos. Na prática, a proposta será promover uma cooperação entre justiça eleitoral, órgãos públicos e plataformas de redes sociais e serviços de mensagem, como WhatsApp e Telegram. Um problema permanente na sociedade, mas sobretudo em período eleitoral, existem aqueles que divulgam notícias falsas para desmerecer os adversários, falam, por exemplo, em condenações de adversários que não existiram. Então, este sistema de verificação ele é importante
inclusive para balizar os julgamentos, porque tem a possibilidade já prevista anteriormente na legislação de concessão de direito de resposta em caso de ofensas, em caso de notícias falsas ou gravemente contextualizadas que ofendam algum candidato. Outra regra é sobre o impulsionamento de publicações nas mídias. A campanha paga poderá ser realizada somente por candidatos, partidos políticos, coligações ou federações. Caso algum eleitor ou apoiador realize a ação, corre o risco de ser penalizado. O impulsionamento também, uma outra questão importante, é que ele tem que ser positivo, ele tem que ser a favor de um determinado candidato. Também a legislação eleitoral veda o impulsionamento negativo. Um conteúdo, por exemplo, pode ser até verdadeiro, mas para desmerecer um adversário que é impulsionado na internet, enseja a multa. E uma pessoa que impulsione propaganda eleitoral que não seja partido, coligação, candidato, federação, também está sujeita a multa. E para a população, fica o alerta. Antes de compartilhar uma informação, procure fazer a checagem da veracidade em fontes confiáveis, para que a escolha dos candidatos seja sempre o melhor para o município. As emoções, elas têm um papel muito forte nas mídias sociais. A gente olha um conteúdo e a gente repassa para frente. Às vezes não é na base da racionalidade, é na base da emoção. Então, ansiedade, medo, raiva, são coisas que nos impulsionam e a gente passa para frente. Há uma matéria que a gente leu só o título, a gente não leu o conteúdo. Então, os desafios são por aí, de separar o joio do trigo, da informação que é relevante, da informação que é irrelevante, da informação que é boa, da informação que é ruim. Se a gente tem esse desconfiômetro, se a gente tem essa checagem, eu acho que a gente acaba minimizando muito os efeitos nocivos da desinformação nas eleições. Marina, santinhos, não sei se você lembra, o chão repleto de santinhos durante a eleição, adesivos colados no poste, parede, né? Tudo isso foi sofrendo regulamentações, né? Sofrendo mudanças até chegar do jeito que é hoje, e com a internet não tinha como ser diferente, né? Claro, ainda mais porque é um espaço que alcança muito mais gente, né? Se você dispara uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, é muito mais fácil do que você sair entregando santinho, né? Então tá certa a regulamentação. Sem dúvida. E olha só, no segundo bloco do Sobre Política, a gente continua falando a respeito disso, hein? Tá na hora do nosso primeiro intervalo. O Sobre Política está de volta e a gente continua falando a respeito das campanhas no ambiente digital. São muitas frentes atualmente, né, gente? TV, rádio, o corpo a corpo nas ruas e também as redes sociais. Mas qual o peso do uso do aparelho celular durante as eleições, né? Nesse processo como um todo, na relação com os eleitores, né, Marina? Exato. Para entender o que as redes sociais podem representar nessa eleição, a gente conversa agora com o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São José dos Campos, Pascoal Dias Neto. Bem-vindo, Pascoal. Olá, é um prazer estar com vocês, né, da TV Câmara, para poder colaborar e trazer informação para a população sobre assuntos que realmente envolvem o direito, a cidadania, né? Algo tão importante que está aí tão próximo, né? E as eleições que estão aí se aproximando. Então é um Exatamente. prazer poder colaborar com vocês. Muito obrigada. E as leis vão mudando, né, de eleição para eleição, de acordo com o que vai surgindo nas campanhas. Qual é a previsão para esse ano, para 2024? Bom, a cada pleito, né, o Brasil ele tem um pleito que chama as eleições municipais, que são de prefeitos e vereadores, e tem as eleições gerais, né, que são para presidente, governador, senadores e deputados. Agora nós estamos vivendo o momento da eleição municipal e o palco da eleição nacional, ele sempre traz reflexos para que os legisladores queiram alterar a lei. E quando o legislador não altera, que o Brasil está vivendo muito isso, o próprio STF acaba mudando, né? Tem alterações, mas a regulação disso é o Brasil, que o Brasil é um dos poucos países, né, que não são todos, que tem um tribunal eleitoral. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, ele edita resoluções que, na prática, têm força de lei. E para essa eleição, nós vamos ter 12 resoluções que envolvem as áreas de arrecadação, propaganda e todos os procedimentos que estão norteados em relação à eleição. E essas resoluções
São como atualizações no Sim, sistema, pensando justamente nessa ela... questão, por exemplo, do espaço online, digital, né, da internet, e de Sim. como isso se relaciona com o processo eleitoral de forma geral? Diante do cenário das eleições, que nós tivemos várias coisas que a gente até comentou, sobre live, questões que vão envolver totalmente o uso das ferramentas, nós tivemos muito problema, né, que a gente deve abordar aqui, que fake news, enfim, um monte de coisa que aconteceu, e como o pessoal fala muitas vezes que a internet é uma terra sem lei, mas eu acho que hoje ela não está sendo mais, porque a gente está tendo o direito digital, ele está sendo bem, se fortalecendo, né, para que a gente possa combater essas mentiras, essas fake news, né? Sim. Entendeu? Essas ferramentas sempre tem um lado bom, né? A gente consegue alcançar mais pessoas, então os candidatos mostram as propostas, o que eles pretendem fazer para mais pessoas, só que tem um lado negativo, porque com essa disseminação, né, a gente tem inteligência artificial, a gente tem esses deepfakes, né, que são, por exemplo, aqueles vídeos que você coloca o rosto de uma pessoa falando outra coisa que ela não falou. Perfeito. De que forma isso pode prejudicar a eleição, tanto para os candidatos quanto para os eleitores? Antes de a gente falar do cenário Brasil, vou contar aí uma situação real. As eleições americanas, elas têm assim, uns contornos diferentes, né? Mas elas têm as prévias. E nessas prévias eleitorais, o candidato Biden, ele sofreu um ataque desse tipo nessas prévias, onde um robô, que é a inteligência artificial, foi gravado um vídeo com a voz do Biden disseminando que ele não estaria mais propício e com vontade de disputar o pleito eleitoral americano. Então aquilo fez com que pessoas também das prévias desestimulassem a vontade de falar, pô, se o Biden não está interessado, nós vamos então desistir desse candidato. Desencoraja, né? O eleitor. Então ele criou uma falsa noção de que o Biden estava falando que ele estava desanimado, que ele não queria. E isso então gerou uma repercussão violenta nos Estados Unidos, né? Criou esse problema da inteligência artificial, e os Estados Unidos é um país de primeiro mundo, mas está sofrendo até hoje com essa investigação que a gente não sabe o resultado. Ou seja, usou-se o mecanismo, usou-se a ferramenta, e aí a pessoa conseguiu tirar o foco do eleitor no sentido negativo, ou seja, praticou um ilícito, né, para que o eleitor não desenvolvesse a vontade de apoiar o Biden. Sim. Então isso é uma guerra política que existe em todo lugar, né, em partidos e todo mundo, né, e isso realmente é um caso que eu estou dando esse exemplo para a gente entender a inteligência artificial no Brasil. Agora vamos transportar isso para hoje, né? Como o Brasil tem muitas coisas, o voto eletrônico, tem muitas coisas realmente, o Brasil tem umas legislações bem evoluídas em várias áreas. O Brasil realmente é um país de primeiro mundo em termos de lei. E de ter o Tribunal Eleitoral, né? Então, as resoluções foram 12, né, para discutir e tratar dos vários cenários da eleição, de arrecadação, de como é que as eleições vão funcionar, e a alteração que houve na resolução 23.610 de 2019, a gente agora nos reportando para a questão que vocês colocaram, lá está discutindo que, por exemplo, eu vou fazer o uso da inteligência artificial. Eu estou falando objetivamente. Então, a Marina é candidata, ela vai ter que explicar, através do expediente de campanha dela, que ela tem que prestar conta para o juiz eleitoral, que ela fez uma determinada matéria, e aquilo lá ela tem que dizer como ela fez, de onde ela tirou aquele vídeo. Porque você pode ter feito alguma coisa falsa, né? Isso tem que ser definido, informado para o juiz eleitoral, e na sequência ao TRE, e isso vai nos arquivos do TSE, que é o registro da sua campanha. O seu gasto eleitoral vai ser inserido as questões das ferramentas da internet, que você vai ter que pagar. Os impulsionamentos, vai ter que pagar tudo. Então, o que a gente espera? Só que você colocou bem, Marina, a gente estava falando das surpresas, que a eleição geral, a eleição nacional que teve milhões de problemas com live e com outras demandas que eles querem fechar o cerco nas eleições municipais. Agora, nós não temos certeza se nós vamos ter as infiltrações na rede social,
que eu acho difícil. Eu não sou leigo de internet, mas eu não tenho a convicção que não vai acontecer nada, né? A gente não tem essa convicção. Mas os mecanismos, Marvin, que foram colocados é justamente para definir o que o candidato vai fazer. Porque a hora que estourar uma situação dessa, como funciona? Eu sou candidato, eu vou denunciar ao juiz eleitoral aquela situação. Quem fez aquilo? Tem que ter vindo de algum lugar. Lógico, daí isso tem perícia, tudo. Mas hoje a resolução que alterou o artigo, acho que é 9C, ele fala que tem que ser esclarecido todo o material da campanha digital. Certo? E avançando um pouco também naquele assunto que a gente falou das lives, né? O candidato, ele faz live, mas ele não pode pegar o conteúdo da live para fazer divulgação em plataformas de conteúdo, como YouTube, depois ele deixar circulando na internet de forma aleatória em benefício do candidato, né? Isso não vai poder. Mas essas são regras que foram criadas... São regras criadas com base nas últimas eleições. E aí, às vezes, surgem novas ferramentas, né, novos formatos de divulgação. E aí, se surge alguma coisa perigosa no meio das eleições, essa legislação muda? Como é que funciona isso? Então, como o direito é dinâmico, né, e o que a gente vive hoje um mundo em franca evolução, né, de tecnologia, de tudo. A gente tem hacker, tem tudo, a gente não sabe o tamanho do desenvolvimento das coisas ruins, né? A gente está tendo as boas, né? Usar as ferramentas eleitorais, divulgar, eu posso, né, como vocês falaram, eu chego no eleitor, se eu estiver pagando meu material no Face, no Instagram, onde eu quiser, né, dentro do cenário da internet, mas sempre vão ter aqueles que vão se preparar para o quê? Para fazer o ilícito, para praticar a fraude, né? Então, os deepfakes, né, e os fake news que tiveram bastante. Foi uma guerra de fake news, as eleições, né? Então, hoje a resolução ela tem essa finalidade. Mas como tudo na vida, você sabe, nós temos lei para tudo. Nós temos Código Penal, nós temos Código de Trânsito, nós temos o Código Eleitoral e nas eleições nós temos as disciplinas para a eleição. E certamente, Marina, há outras eleições que vierem futuramente, elas vão avaliar cenários dessas eleições, que elas acabam sendo, né, uma cobaia, né, vamos dizer assim, do que vai acontecer, gerando uma prévia do que pode acontecer numa próxima eleição. Problemas que acontecerem agora vão ser pensadas soluções para os próximos pleitos, se aquilo que acontecer de novo, de diferente, os tribunais superiores vão analisar, né, o TSE, o STF, vão ter análises, porque nós podemos ter os imbrólios jurídicos, os problemas jurídicos da campanha. Toda campanha tem problemas jurídicos, tem impugnação, tem discussões, né, que elas nascem desde a inscrição da candidatura, né, quando você vai impugnar o candidato que não tiver com os documentos corretos, até a diplomação. E toda eleição acaba sendo cobaia de uma próxima, né? Sim, exatamente. Pascoal, a gente queria agradecer muito a sua presença aqui, esses esclarecimentos sobre as eleições. Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz de falar com vocês. E se tiver alguma coisa que não ficou, porque o tempo, né? O tempo às vezes é meio curto, a gente está à disposição também na OAB, né? Com certeza. E podemos para colaborar. Fica o convite para você voltar e a gente falar mais de eleições, né, Mar? Exatamente. Obrigado, gente. Obrigado, Pascoal. Complexo, né, Marina? É complicado. E vão surgindo novas coisas. Acho que o importante é a gente, como eleitor, ficar atento, né? Exatamente. E o que surgir, a gente mostra aqui no Sobre Política, né? Exatamente. Mais um intervalo, a gente volta já. O Sobre Política está de volta e as áreas para prédios residenciais, comerciais, o limite para o barulho, a abertura de restaurantes e centros de compra. Tudo isso depende de uma lei muito importante da cidade, a Lei de Zoneamento. E é justamente o funcionamento dela que a gente te explica agora no nosso dicionário legislativo. A Lei de Zoneamento define a finalidade do uso e ocupação de cada área do município, podendo ser residencial, comercial ou mista. O principal objetivo desta lei é promover o desenvolvimento social da cidade, garantindo o bem-estar da população e a utilização correta do solo por meio do zoneamento ambiental.
Dentre outras coisas, o zoneamento visa ainda equilibrar a ocupação, a infraestrutura e a proteção de áreas frágeis e/ou de interesse cultural da cidade. Bom, nós já falamos das regras das campanhas na internet e do peso que as redes sociais podem ter nesse processo eleitoral. Mas do outro lado nós temos os eleitores. Como eles estão se preparando para esse pleito? Como todos sabem, o voto é obrigatório. E conhecer as propostas dos candidatos a prefeito e também a vereador é fundamental para tomar uma decisão consciente. Nós fomos às ruas para saber se a população acompanha mesmo os candidatos nas mídias sociais. Confira. Elas estão presentes no dia a dia de quase todos os que têm acesso à internet no país. As redes sociais são fonte de diversão e comunicação, e com a chegada das eleições podem se tornar uma ponte entre candidato e eleitor. Nos dias de hoje, né, as pessoas são mais virtuais. E para comprar, para pesquisar, assim, estudar, a rede social ajuda bastante. Acho que ela ajuda bastante, né? Porque está dentro das notícias, dentro de tudo, está explicando tudo ali em questão dos candidatos, das eleições. Então acho que ajuda bastante as redes sociais. Quanto mais você, vai divulgando, você paga um tráfego pago, paga um Google ADS, você vai entrando na mente das pessoas e aquilo vai ficar na mente da pessoa e ela vai, caraca, mano, algo me diz que é para eu votar nesse cara. Essa socióloga explica que nas últimas eleições, as redes sociais cumpriram um papel decisivo na percepção dos eleitores para um voto consciente. Muita gente usou as plataformas para pesquisar sobre os planos de governo e o histórico dos candidatos, sinal de que a corrida eleitoral também acontece no mundo digital. Se a gente for avaliar, o Brasil ele é um dos países que mais passa tempo dentro das redes sociais, né? Lembro que redes sociais vão envolver tanto aplicativo de conversa, tipo WhatsApp, vai envolver Instagram, Facebook, são várias, né? Então, acho que é interessante para os candidatos se colocarem nessas redes, mas sempre, né, com aquele apelo, né, de falar a verdade, de serem realmente honestos, defenderem as suas ideias de uma forma a comunicar para a população o que eles têm como projeto, né? Um projeto que vai ser mesmo cumprido. E a gente vê o quê? Que as redes sociais, às vezes, elas vão ter mais impacto, né, porque elas conseguem atingir diferentes públicos. Instagram, Facebook, WhatsApp e qualquer outra rede pode servir para que o candidato apresente as plataformas do mandato, receba feedbacks da população, enxergue problemas específicos da sociedade. E para o eleitor, ficar atento ao conteúdo postado pode ajudar e muito na hora de tomar a decisão. Porque a partir da rede social a gente vai ter um contato mais próximo. Muitas vezes você pode mandar mensagens, você consegue, então, conversar, às vezes, se não diretamente com o candidato, com a equipe desse candidato, que vai estar orientada pelas mesmas ideias, e assim você vai criando uma certa convivência mesmo com essa pessoa. Então, você vê, essa pessoa está apoiando tais causas que não está necessariamente escrito no seu programa de partido ou no seu projeto, mas eu já vi que essa pessoa tem, então, uma identificação com o que eu tenho também. Então, nós apoiamos, sei lá, causas dentro da cidade, causas de educação, causas dos animais, diferentes assuntos desse jeito. E no caso dos jovens, o alcance tende a ser maior. Conseguir um voto dessa faixa etária pode ser mais fácil por meio das redes sociais do que propriamente pelas campanhas nas ruas. A rede social é importantíssimo. Hoje não existe mais você ficar distribuindo papel, santinho, é muito difícil. Então, a rede social é para atingir a maioria mesmo. Hoje, os jovens estão muito mais ativos, né? Então, assim, eles estão muito mais interessados nas eleições e isso é muito importante, porque nós temos, sim, que criar esses cidadãos críticos, trabalhar essa democracia, que eu acho isso extremamente importante hoje. A Rogéria é diretora dessa escola na Zona Sul e no próximo semestre vai trabalhar com os alunos justamente o tema eleição. Conscientizar os estudantes sobre a escolha de um candidato faz parte das metas, e um dos assuntos trabalhados vai ser as redes sociais. Nós temos que instruí-los. E essa instrução também vem da escola. Aqui eu peço que eles assistam o horário eleitoral e aqui a gente faz essa discussão do horário eleitoral também. Então, para a gente direcioná-los, né? Eles precisam entender que não é só a rede social e que muita coisa na rede social não é verdade que acontece ali. Então, a gente precisa, sim, direcioná-los para isso. Afinal, não importa a idade.
Ter acesso à informação confiável é direito dos cidadãos e conhecer bem a proposta e os planos dos candidatos é fundamental na hora de escolher os representantes. Política, ela não é algo que está longe da gente, muito pelo contrário. Às vezes a gente cobra desses órgãos, né? A gente cobra a prefeitura, né? O governo. E, na verdade, não existe a prefeitura. A prefeitura é feita de pessoas, né? A Câmara de Vereadores é feita de pessoas, o TSE é feito de pessoas. E a gente precisa, então, como pessoas da sociedade, também colaborar para esse trabalho. É entender que, assim, às vezes a democracia ela é uma coisa que a gente espera, né, uma magia dentro da democracia. E não, a democracia ela é debate, ela é construção e ela é vontade política, especialmente, mas também uma vontade do povo. Então não tem como a gente, assim, achar que a gente só é cidadão quando a gente vai lá, aperta na urna e depois a gente só reclama e não entra em contato com esses órgãos, né? A ideia seria sempre a gente conseguir pensar que a gente constrói o país o tempo todo e a gente constrói a política e uma melhor política o tempo todo. Marina, é interessante que muitas coisas vão mudando durante o tempo, né? A internet, de forma geral, mudou muito, as campanhas políticas não é de agora, mas algumas coisas continuam iguais, que é, por exemplo, a questão da gente ter que acompanhar ali, de alguma forma, o candidato, entender em quem a gente vai votar, conhecer as propostas, né? São mais formas de conhecer as propostas, mas ainda é importante ir atrás, né? Exatamente. O resumo da ópera é que não interessa se é santinho, televisão, mídias sociais, o importante é saber em quem você vai votar e votar consciente, né? Exatamente. Bom, gente, termina aqui mais um Sobre Política. Para rever esse e outros programas, é só acessar o nosso canal no YouTube, é o youtube.com/tvcâmarasjc. Você pode também nos acompanhar pelas redes sociais, é o @tvcâmarasjc, aí vale tanto para o Instagram quanto também para o Facebook. E a gente tem um encontro marcado aqui toda terça-feira às 3h30 da tarde. Você pode acompanhar ao vivo pelo YouTube ou pelo canal 12.3 da sua televisão. E tem reprise também durante a semana. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Boa semana.